mais ou menos, um pouco de cada, né? Ô, Dedê, que loucura, hein? O Corinthians conseguiu o placar necessário, 2-0, igualou o resultado de ida do Remo. Nos pênaltis, com o torcedor, com a inspiração de Cássio, o Timão segue na Copa do Brasil, porém sem o técnico Cuca. Boa. Não é só futebol. Essa expressão foi elevada ao mais alto nível na noite dessa quarta em Itaquera. Em campo, a história de um clube, de uma torcida e de um treinador. Além, é claro, da Copa do Brasil. Uma noite imprevisível. Tão imprevisível que com menos de 2 minutos, Adson fez uma excelente jogada pela direita. Cortou para o meio e protagonizou um golaço. 1 minuto e 40, 1 minuto e 40 de jogo. O Corinthians mostra o seu cartão, mostra quem manda na Neoquímica Arena. Justo o cara que não saiu do banco nos últimos 2 jogos e tinha sido praticamente esquecido depois da eliminação no Paulista. Logo na sequência, o Timão seguiu em cima e Roger Guedes, de cabeça, acertou a trave. Fausto Vera recebeu na intermediária e chutou forte. A bola passou perto. No fim do primeiro tempo, o Remo chegou. Muriqui entortou Juliano e abriu para Pedro Vitor, que isolou. Na segunda etapa, o Corinthians continuou tentando, no desvio de Gil e na cabeçada de Yuri Alberto para fora. Os visitantes quase empataram em 2 oportunidades, ambas com Jean Silva. Até que nos acréscimos, Roger Guedes furou o bloqueio paraense e empatou tudo no agregado. Roger Guedes para fazer o segundo gol do Corinthians no jogo, para levar o jogo para os pênaltis. Roger Guedes. Aí fomos para as penalidades e 2 caras brilharam. Cássio espalmou a cobrança de Leonan, se tornando o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians, com 28 cobranças defendidas. No canto esquerdo, Cássio! E Roger Guedes, convertendo o penal decisivo. Tinha que ser ele, o artilheiro da temporada com 13 gols. Enfim classificados, imediatamente todos foram em direção a Cuca, numa demonstração de apoio e despedida. Pela primeira vez eu pude sentir o pulsar da arena, o pulsar da Fiel a favor, né? Foi maravilhoso com a conquista dessa vaga. Foi um dia vivido assim, de um sonho, né? E antes desse sonho se realizar, tiveram 3, 4 dias muito pesados para mim, de pesadelo. É a pior coisa que um homem pode passar, né? Quando está em xeque a dignidade dele. Quando invadem as redes sociais de suas filhas, sua mulher com ameaças, com xingo. Você pesa o que vale a pena, o que não vale a pena na vida, né? Eu não esperava essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava. Então eu saio nesse momento, não é por o que eu queria, lógico que não é o que eu queria, você espera uma vida inteira para estar aqui e daí você sai dessa forma, mas é um pedido, é de minha família. A classificação foi dentro de campo, mas todos os holofotes voltaram para a sala de imprensa depois da saída do técnico Cuca. Muitas explicações teriam que ser dadas. E o presidente Duílio Monteiro Alves agora vai ter pouco tempo antes do derby de sábado contra o Palmeiras. Eu acho que ele é e seria um profissional que poderia nos ajudar bastante com a sua experiência, com a sua trajetória, com o seu currículo e com o pouco que ele fez já nesses dias de trabalho, mesmo com tudo que ele vinha sofrendo, o Corinthians também. Só até lamentar a saída dele hoje, mas a gente já está trabalhando desde ontem, quando ele conversou comigo, para que a gente tenha o mais rápido possível outro treinador também com muita competência, currículo, para o tamanho do Corinthians. Ontem eu fiquei 1 hora com ele na sala, ele chorou, então eu falei para ele, eu fui honesto com ele, eu falei, eu queria muito que o senhor ficasse, mas te vendo assim, prefiro que você saia mesmo para você ficar bem como ser humano, né? Com a família dele, a esposa dele está sofrendo muito, na época ele já estava com ela, e ele falou pra gente que realmente não fez nada, e como eu falei, acredito nele, por ser um cara de coração bom.
E agora ele vai provar a inocência dele para poder calar a boca de muita gente que atacou ele aí de uma forma desumana. Menos de uma semana após ficar sem técnico, o Corinthians está de novo sem comandante. Em poucos dias, o clássico. Seria a volta provisória de Fernando Lázaro? A gente trabalha primeiro com a possibilidade de ter um novo técnico. Se não tiver, aí nós vamos ver quem que vai assumir. Mas hoje a intenção é que a gente consiga ter alguém já até antes do sábado, né? Seria o ideal para dar algum treino ao time. Mas vamos ver, não é simples, não é fácil. O mercado não tem opções, está difícil, mas a gente vai conseguir. Se você fosse jogador, que cabeça você estaria agora para o jogo de sábado contra o Palmeiras? Responder, né? Então, se colocar no nosso lugar. Estamos sem treinador agora, como eu falei, acabamos de sair no furacão, já entramos em outros agora. Pois é, de furacão em furacão, num curto espaço de tempo, mais uma vez o futebol fica em segundo plano no Corinthians. Bom, agora, claro, a procura intensa por um novo técnico e o mais rápido possível. E veja só, venceu, foi para os pênaltis, levou a classificação na Copa do Brasil. Já tem esse clássico contra o Palmeiras pelo Brasileiro no final de semana. E muita gente dizendo que o Lázaro, que até então não servia, não deu certo, foi comprovado que a experiência, a tentativa não funcionou, pode ser ele que comande o time. Aí muitos vão dizer, mas os clássicos, até que o aproveitamento foi legal e tudo mais. Pode ser que eles tenham outras opções, mas olha a situação que está o Corinthians. Foi tão efervescente, foi tão louco o que aconteceu dentro e fora de campo nessa última semana, que agora tudo se volta para pensar num novo técnico, numa outra continuidade e num recomeço na temporada. E eu li, né, hoje de manhã, a possibilidade do ex-jogador Danilo, que é treinador do Sub-20, também tem a possibilidade de dirigir, de repente, interinamente, claro, o Corinthians. Ou também a volta do Lázaro, que é muito louco, né, porque nos últimos 10 dias tudo aconteceu com o Corinthians, né? Saída do Lázaro, cobrança, pressão do torcedor, contratação do Cuca, manifestações. E aí você entra num jogo perdendo de 2-0, o cenário ideal, porque com 1 minuto e meio você já faz o gol. Você fala, poxa, 2, 3, 4, expectativa de goleada, o jogo começa a ficar arrastado e vai até o finalzinho ali da prorrogação do segundo tempo, quando acho que o grande protagonista, que é o Roger Guedes, acho que é o principal jogador do Corinthians hoje, ele conseguiu fazer o gol que deu aí a possibilidade das penalidades, e aí quando vai para as penalidades, o Cássio já assusta, né? O Cássio por si só já assusta, né? A hora que ele fica no meio do gol, abre os braços, filho, qualquer batedor já pensa 2 vezes. E acabou sendo protagonista também. Então, assim, um jogo tecnicamente, mais um jogo tecnicamente ruim, na minha opinião, do Corinthians. Acho que o Remo também sentiu o golpe do primeiro gol, porque eu acho que dava para ter tido um pouquinho mais de coragem no jogo, até pelo resultado que o Remo tinha. Mas o Corinthians, da forma que o torcedor gosta, né? No sacrifício, na dificuldade e tudo mais tecnicamente dentro do campo, o Corinthians conseguiu aí avançar para as oitavas da Copa do Brasil, Leirão. Ontem eu repeti aqui que faltou aquele terceiro gol para o Remo, porque produziu para tanto, poderia ter feito 3-0 no Corinthians. Só que quando você vem jogar em Itaquera, com uma torcida que deu uma trégua, pelo menos durante o jogo, não teve aquela pressão que vinha acontecendo até o momento da partida começar. E a gente sabe que nos pênaltis, e até eu acreditava que o Corinthians passava nos pênaltis por isso. Porque o placar que acertei, né? Verdade. Tô voltando, Dedê. Verdade, foi bem. Semana passada o Palmeiras, agora o Corinthians. Ronaldo, mas por quê? Se o Corinthians chegasse nos pênaltis, levasse, conseguisse isso, não perderia uma decisão. Sabendo que já tinha feito um fiasco lá contra o Remo e volta para sua casa, faz o 2-0, no finalzinho, como você bem destacou, nas penalidades não desperdiçaria a chance. E eu concordo, a estrela do Cássio como pegador de pênaltis, como líder, porque ele fala sempre, ele não se esconde, terminou o jogo, ele foi o primeiro a dar entrevista e, enfim, é um jogador que, na minha opinião, é o maior da história do Corinthians. Isso divide opiniões, mas é um jogador muito completo dentro do timão, uma história belíssima. Agora, para você, quem deve ser o novo comandante do Corinthians? Nossa, Loirão do céu. Loirão eu tenho do que céu. perguntar isso. Não, mas assim, justo a pergunta, óbvio. Mas assim, os bons treinadores, claro que estão empregados, né? Vamos ver Dorival estava aí na praça. Dorival estava aí, também já tá empregado. Você pensar em um nome agora que possa dirigir o Corinthians,
O Roger Machado, que eu vi hoje de manhã sendo especulado através da imprensa, de repente poderia ser um nome. Estou falando de um treinador que não está trabalhando, né? Porque os bons treinadores estão fazendo bons trabalhos nos clubes. Vamos ver se o Corinthians vai surpreender ou não. Enfim, a gente vai falar mais sobre novo treinador, classificação dramática na Copa do Brasil.